A paz do Senhor Jesus. De volta. Irmãos, no meio dos crentes, no meio evangélico, tem muitas invencionices. Sim, coisas que as pessoas falam que não são verdades, são falácias, são invencionices e muita gente acaba acreditando, né? Imagina eu, novo convertido, né? Quando eu ia para a igreja, lá em 94, ouvia muita coisa. Então tudo que você ouve, você vai absorvendo, né? A palavra de Deus, você está no primeiro amor. Então muita coisa eu vi que depois, dos tempos que não tinha nada a ver com nada, e você vai aprendendo. Por isso que é importante estudar a palavra de Deus, entendeu? Você saber realmente com quem você vai estudar, o pastor que você vai estudar, o líder, né? E a escola dominical é muito importante, os livros da escola dominical, é muito importante aprender. E eu quero dar aqui dois exemplos que falam muito, né? Muito pregador, quando um pregador fala, né? Por exemplo, bênção e maldição, né? Que a nossa boca, porque lá está lá em Tiago falando de bênção e maldição, mas não é no sentido de que vai acontecer. Mas muitas pessoas interpretam como se a gente falar vai acontecer. Nada disso, senão nós seremos deuses. É Deus que determina. Se você às vezes fala uma coisa, entendeu? Às vezes a gente já está com raiva, né? Fala, maldiz alguém, entendeu? Imagina se aquela pessoa, se isso tivesse poder mesmo para atingir a pessoa já estava morta. Coisa que não acontece. Quantas, né, palavras de maldição eu recebi na minha juventude. E aí, estou aqui. Então não existe essas coisas de boca tem poder, sim. Nossa boca tem poder para abençoar. Quando você abençoa, Deus se agrada, aí Ele faz valer a tua palavra. Agora, se mesmo que seja bem, se Deus não quiser, porque não é o momento, nada vai acontecer. Então tudo é mediante a Deus. Jesus falou, eis que foi me dado todo o poder no céu e da terra. É dele o poder, ele não vai dar para ninguém. Agora, claro que nós temos que orar, nosso trabalho aqui na terra é orar, é abençoar. Por mais que seja um malfeitor, às vezes a gente na hora da raiva a gente solta uma palavra, né, dessa, mas não é bom. É bom que a gente pregue o amor. Entendeu? E nada contra o amor. O amor é o dom maior que Deus nos deixou, amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas é claro que tem muita gente que não se ama, então como é que vai amar o próximo? A segunda, como o pessoal fala assim, até tem três, né? Na segunda, quando fala assim, a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Se fosse assim, Jesus não teria sido crucificado, não é assim? O povo elegeu quem? Barrabás, e não Deus, né? Mataram o próprio Deus. Então, como é que a voz do povo é a voz de Deus? Não é, não. E tem também vários exemplos na Bíblia que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Nem sempre, né? Até porque a Bíblia diz que apertado é o caminho, é poucos. Entendeu? A voz de Deus são poucas pessoas que levam realmente o verdadeiro evangelho. Então é uma minoria, não a maioria. A maioria, como disse Nelson Rodrigues, é burra, porque realmente a maioria nem sempre está com a razão. Mas Deus ora, se o povo realmente orasse, se nós fôssemos, por exemplo, se todo mundo fosse maioria, o povo de Deus fosse maioria, o mundo seria um paraíso. Por que não é um paraíso? Porque não é a maioria, é minoria. Deu para entender porque tem tanto mal no mundo, tanta violência? Porque é minoria. Muitos se intitulam cristão, mas não são cristãos raízes. Aquele que segue realmente os mandamentos, os preceitos de Deus, a vontade de Deus. Infelizmente tem muita gente falando, mas não é aquilo que ele realmente vive. Entendeu? Você tem que viver o que você fala, mas a hipocrisia hoje em dia está generalizada, né? Porque é muito hipócrita. Até no meio evangélico, líderes aí que fala coisa, mas não vive, né? Manda você dar, mas ele mesmo é mão fechada. Infelizmente tem muita gente assim. E a terceira, claro, tem muito mais outras coisas que as pessoas deturpam na igreja, mas a terceira é
Aquele que não vem pelo amor, muitos falam isso, né? Vem pela dor. Outra falácia, outra mentira, porque tem muita gente que se perde pela dor e não se convertem. Tem vários relatos na Bíblia, né? Eu não separei aqui agora para te dar, que fala sobre isso. Aquele que vem pelo amor, vem pela dor? Nem sempre. Entendeu? Claro que a gente às vezes fala esse jargão para a pessoa, né? Opa, se eu não for para amor. Porque realmente, se você analisar quando Jesus fala, né, tudo que o homem plantar ele vai colher, é nesse sentido. Ele colhe realmente o que ele plantar. Mas não quer dizer que mesmo ele plantando, mesmo ele colhendo aquilo, que seja mal para ele vai se converter. Por isso que não vem pela dor. Vem pela dor no sentido de que tudo que planta colhe. Isso é bíblico. Plantar vai colher. Agora, falar para a pessoa que a pessoa, se ela não for se ela não vier no amor, ela vai vir na dor, no sentido de se converter, isso é mentira. Porque realmente muitos não se convertem, preferem o mal, entendeu? São pessoas com má índoles, pessoas que estão com o coração, entendeu, de pedra e mente cauterizada. Essas pessoas não têm conversão. Essas pessoas só Jesus mesmo, mas nem Deus pode fazer nada porque ela tem um livre-arbítrio, entendeu? Que é um perigo para a vida dela mesmo, porque infelizmente vai se perder eternamente, vai sofrer eternamente. As pessoas brincam, não creem, querem pagar para ver. Esse é o problema dos seres humanos, querem pagar para ver. Então, que pague conforme as suas vontades, né? Mas esses três, não existe, a voz do povo não é a voz de Deus, entendeu? Que se vem pelo amor, não vem pela dor, nem sempre, entendeu? No sentido de conversão, o que é uma falácia realmente, entendeu? As pessoas se enganam, entendeu? E as pessoas ficam perdidas nisso, entendeu? Achando que essas coisas, e muita gente fala isso dentro das igrejas, infelizmente, entendeu? Que nós possamos estudar mais a palavra de Deus, orar mais, ler. Tem um livro muito bom, eu ia até mostrar, eu mostrei outros vídeos, do Ciro Santos Zibordi, entendeu? O que os pregadores falam nas igrejas e tal, muito bom, entendeu? Ali ele explica mais ou menos essas falácias todinha, te dá uma clareza, entendeu? Você fala, puxa, cansei de falar isso. É normal, a gente se engana mesmo por não estudar as escrituras. Amém? Bom, essa palavra que Deus possa te abençoar nesse dia, nessa tarde. Deus te deu uma semana abençoada, né? Hoje é segunda-feira. Seja abençoadíssima. Que Deus possa abençoar você e sua família, em nome de Jesus.